A paz, amada igreja. Nós vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. E o texto que nós vamos ler, no capítulo 2, a partir do verso 25, nós vemos, e eu queria perguntar para os amados irmãos, qual tem sido a expectativa quando você sobe à casa do Senhor? Porque nós quando vamos à casa do Senhor, nós temos que estar com expectativas. O Senhor vai falar. O Senhor está falando. Para a glória do nome do Senhor. E é importante a gente destacar a importância da igreja, como a gente vai ver durante o decorrer dessa semana. O amor que nós devemos ter à igreja do Senhor. E como amamos a igreja, nós estamos presentes. Nós subimos à casa do Senhor para adorá-lo como Ele é. Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o Senhor dos senhores e Deus de promessas. Deus que cumpre promessas e que age soberanamente, mas até mesmo no nosso ordinário, no dia a dia. Numa terça-feira à noite, Deus pode falar conosco, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. E a gente vai ler Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, que diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Então este homem, ele era justo, era piedoso, ele amava a casa do Senhor, ele estava indo adorar ao Deus soberano. E é interessante porque ele esperava a consolação de Israel, o Messias que ele estava esperando. E essa confirmação era uma promessa dita pelo próprio Deus, né? E ele foi impelido pelo Espírito Santo. É interessante porque esse período era o período de silêncio, período que poucos tinham acesso, mas o Espírito Santo de Deus se fazia presente na vida de Simeão. E o Senhor também faz isso hoje. Ele usa homens de Deus cheios do Espírito Santo para subir à sua casa. Ele diz no verso, Lucas diz no verso 26, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria sem ver o Cristo, o Senhor. Ele tinha uma promessa, e ele guardou com expectativa essa promessa. Nós também temos uma promessa, e nós também devemos aguardar com expectativa nessa promessa. Qual é a promessa? Ele voltará, ele virá. Então a gente não deve desistir. E esse homem, insistentemente, porque confiou na voz da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, que tinha falado que ele veria o Santo, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, né? Jesus Cristo, o Senhor. E ele disse que não morreria. Então aquela expectativa era constante. Ele ia para a casa do Senhor nessa expectativa, que nós venhamos para a casa do Senhor na expectativa que o Senhor continua falando, que o Senhor continua agindo e que Ele voltará. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele voltará. Essa é a certeza, essa é a promessa, e quem garante é o próprio Deus, né? Então o Senhor fala profundamente ao coração de Simeão. E é interessante porque esse homem, ele é justo. Ele não está se auto-intitulando. Deus está revelando que ele era um homem justo. Era um homem piedoso, era um homem amoroso. Era um homem que estava buscando a presença de Deus. E nós, quando venhamos à casa do Senhor, quando a gente vem à casa do Senhor, nós devemos estar com expectativa para que o Senhor nos mova. Porque é isso que vai acontecer. No verso 27, movido pelo Espírito Santo, ele foi para onde? Para o templo, ele foi para a casa do Senhor.
E movido pelo Espírito Santo, ele obedece e vai ao templo. É uma ordem de Deus. Quem nos convocou para estarmos aqui essa noite foi Deus. Deus nos convoca a estar na sua casa. E assim o Senhor fez também com Simeão. Simeão, muitos dizem que ele não era tão idoso, não. Mas ele tinha aquela expectativa. Ele sabia que não morreria antes de ver o Senhor. Mas nesse dia, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele, como a lei lhe ordenava, qual era a lei do Senhor? Ele ia ao templo para apresentar Jesus, né? Era um bebezinho de dias, né? Não falava, só chorava, né? Não tinha feito nenhum milagre, não tinha proferido nenhuma palavra, mas era o Filho de Deus encarnado. E o Espírito Santo revelou a Simeão, porque ele estava em sintonia com o Senhor, que era o Filho de Deus. Jesus estava ali presente, um bebê. Mas Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. É interessante porque Simeão percebeu, porque ele estava em sintonia com o Espírito Santo de Deus, que o moveu para isso. E ele discerniu que aquela criança era uma criança diferente, era o Messias, o tão esperado Salvador do mundo. E ele faz uma canção, que é a última canção de Lucas, né? Porque a gente vê a canção de Maria, a gente vê a canção de Isabel, a canção de Maria, a canção de Zacarias, e aqui se encerra a canção de Simeão. E Simeão louva a Deus. Mas a canção de Simeão, ela traz algo com uma perspectiva global. A canção de Simeão fala assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Por quê? Qual era a promessa? Ele não morreria antes de ver o Messias. Ele reconheceu que aquela criança era o Messias. Segundo a tua palavra, ele confiou na promessa, na palavra do Senhor, e o Senhor se fez presente e cumpriu a sua promessa. E ele também declara aqui uma fé inabalável. Ele não tem medo da morte. O crente não tem medo da morte. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é o Deus da sua vida. Nós vivemos ou morremos para a glória de Deus, né? E ele aqui diz: pode despedir em paz o teu servo. Porque eu já vi o Redentor, o Salvador. Quantos de nós gostaríamos de ver, né, o Senhor? Mas um dia o veremos. Quando o Senhor nos levar à sua presença, com o corpo glorificado, nós veremos ao nosso Deus, né? E louvaremos a Ele eternamente, para a glória do Senhor. Porque, segundo a sua palavra, Ele voltará. Então, que nós venhamos ficar como Simeão, dizer: Senhor, assim como se cumpriu a tua palavra, eu não venho ter medo da morte, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, né? E mesmo que venham os vales da morte, o Senhor está sempre conosco, né? Então, no verso 30, ele diz: os meus olhos viram a tua salvação. Sabe o que é que nos garante? É a salvação em Cristo Jesus. É o Salvador que veio. Ele veio. E mesmo uma criança que ainda não tinha falado nenhum dos seus ensinos, feito nenhum dos milagres, mas ele era. Porque ele era desde o princípio, o Verbo se encarnou, mas ele sempre foi e sempre será o nosso Deus. E ele sempre será a nossa salvação, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Então, meus olhos viram a tua salvação.
que nessa noite, se você não viu a salvação em Cristo Jesus, volte-se para Ele. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então voltemos. A gente só não tem medo da morte porque o Senhor venceu a morte. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele disse que nos ressuscitará também. Outra promessa que o Senhor nos dá, né? São muitas promessas que o Senhor nos dá. E Ele diz no verso 31... a qual preparasse diante de todos os povos. O que diferencia essa canção das outras canções que foram dadas, apesar de que Maria também declarou isso, mas ele amplia ainda mais, é que o Senhor prepara a salvação para todos os povos. E louvado seja o Senhor por isso, porque nós fomos alcançados, porque nós não éramos o Israel, mas o Senhor alcançou os gentios como nós. E nos libertou e nos salvou. Então ele estava dizendo ali, predizendo o que Jesus ia dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele já estava anunciando que o evangelho se espalharia por todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o Senhor nos alcançou através dessa profecia e através da palavra de Deus que foi proclamada. No verso 32 diz assim: a luz para a revelação dos gentios. Foi por causa de Cristo, a luz do mundo, que nós tivemos salvação. Foi por causa dele que nós temos salvação. Por isso nós devemos louvar, assim como Simeão está louvando ao Senhor. E ele diz: e para a glória do teu povo, Israel. Israel é o povo escolhido, mas o Senhor também falará a todas as nações. O Senhor é o Deus missionário. O Senhor é o Deus que se preocupa conosco. Ele é o Deus que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que nós servimos. E olha o que acontece. Num dia, Maria e José estavam levando o menino e eles ficaram ouvindo o que Simeão disse. E ficaram o quê? Admirados, né? Então, é subir à casa do Senhor com expectativa. Eles ficaram admirados. Por quê? Eles sabiam. Jesus havia falado com Maria, com o anjo Gabriel, falou para Maria, para José. Eles sabiam, mas ele não sabia quem sabia. Mas o Espírito Santo de Deus sabe conduzir todas as coisas e o fez se revelar, né, a Simeão. E eles ficaram admirados a respeito do que era a canção de Simeão. E Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, disse assim: eis que o menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, a espada atravessará a sua alma. Então ele mostra que Jesus veio trazer a luz ao mundo. E a luz, ela traz confrontação e quer de nós arrependimento. Para que o coração seja sondado, assim como nós louvamos hoje à noite. Que o nosso coração seja sondado, e o Senhor sonda os corações. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. E Ele está cuidando das nossas vidas. E Ele diz que fará contradição, né? Deus vem para fazer a diferença, porque Ele é santo. O santo dos santos veio ao mundo sem pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados para nos purificar. Então esse Deus santo, Ele foi realmente alvo dessas contradições. Foi por isso que Ele foi morto, pelos nossos pecados, né? Mas Ele ainda traz uma profecia para Maria, dizendo que ela também sofrerá. Assim como Jesus sofreu, Maria também sofreu como mãe, vendo seu filho ser crucificado, né? Então ele está também trazendo uma palavra para ela. E até assim Maria recebeu. É interessante como Maria era uma mulher virtuosa, bem-aventurada, porque ela recebia as boas notícias, mas também as más. Porque na vida do cristão, mesmo que a gente venha estar indo em obediência, como vimos domingo, mesmo em obediência, o Senhor faz com que a gente passe por situações difíceis.
mas porque somos obedientes, porque confiamos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo. Ele é que nos guarda. Não quer dizer que porque eu estou andando em obediência não vai acontecer nada comigo. Mas o que nos garante é que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo em circunstâncias difíceis, Ele conhece e sabe e está fazendo em sua vida. Então, mesmo que a espada, mesmo que as aflições atravessem a nossa alma, nós não percamos a fé. Confiemos no Senhor. Em tudo, Ele tem um propósito. Em tudo, Ele fará o que lhe apraz. E no verso 36 diz assim, chega outra personagem indo para o templo, cultuar a Deus. E essa pessoa era uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. E não deixava o templo, mas adorava de dia e de noite, com jejuns e orações. Então aqui chega Ana, uma mulher de Deus, né, que tinha se separado, tinha casado e só tinha ficado 7 anos com seu esposo. Alguns fazem os cálculos dizendo que ela casou mais ou menos com 14 anos, né, que era a média que as meninas se casavam em Jerusalém. Ficou 7 anos e ela estava 84 anos viúva. Então ela tinha mais de 100 anos. No final das contas. Para a Bíblia dizer que ela era muito idosa, né? É porque era muito idosa mesmo. Mas mesmo assim, ela estava adorando ao Senhor. Estava com expectativa. E todos os dias ela ia à casa do Senhor. E ela não ia só num período, não. Ela ia de dia e de noite. Ela fazia igual o Salmo 1, que foi lido hoje. Davi disse que de dia e de noite buscava a lei do Senhor. E Ana fazia assim. Ela estava dedicando a sua vida e também adorava o Senhor e fazia jejuns e orações. Precisamos de homens e mulheres como estes servos de Deus, né? Que essa mulher ela era usada por Deus para abençoar outras mulheres. Essa mulher abençoava mulheres mais velhas, mas também as mais jovens, como diz em Tito 2. Todas as mulheres devem estar ajudando as mais novas a como proceder. Assim era a vida de Ana. Ela estava em constante busca da presença de Deus, estava na casa do Senhor, em jejum e oração. Então, para Deus não há tempo. Criança, adolescente, jovem, idoso, todos adultos, todos devem adorar ao Senhor. Que nós não venhamos nos limitar, né? Mas que venhamos estar constantemente adorando ao Senhor, exaltando o seu nome. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Deus, o Espírito Santo também revelou a Ana quem era aquela criança nos braços de Maria e de José. E disse... E falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Ana não só viu Jesus bebê, mas ela não guardou para si. Ela foi uma missionária. Ela continuou falando do evangelho da salvação e da redenção que vinha daquele menino que seria o Salvador do mundo. Então, assim devem ser as nossas vidas. Nós devemos vir à casa do Senhor e sermos também proclamadores dessa verdade. Não guardemos esse tesouro só para nós. Divulguemos a ação de Deus em salvar a todo aquele que crê. Porque todo aquele que crê será salvo. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Então, essa é a expectativa de Ana. Ela não só buscava para si, ela queria que outros também conhecessem a salvação por Cristo Jesus. E que a esperança da redenção de Jerusalém já havia acontecido. O Senhor veio. E essa esperança nós também já passamos, porque o Senhor já veio. Mas nós temos uma esperança vindoura, que é o Senhor virá
para nos levar para si. Então, louvado seja o nome do Senhor, que a cada vez que nós subamos à casa do Senhor, vejamos a mão de Deus a nos socorrer, e que breve Ele voltará. Não sabemos o dia ou a hora, mas Ele vai voltar e nos levará para si. Então, é nessa expectativa que ansiamos, e às vezes a gente fica dizendo, mas faz tantos anos que a gente fala sobre isso, mas um dia Ele virá. Mas que essa expectativa esteja no nosso coração, vindo à casa de Deus, adorando ao Senhor por quem Ele é, e Ele se revelará a nós e falará aos nossos corações, porque a sua palavra é poderosa, a sua promessa é fiel, porque Ele cumpre tudo o que diz. E eu agradeço a oportunidade aos irmãos, em nome do Senhor Jesus.